A fronteira, onde a terra se estendia sem fim e implacável. Um jovem fazendeiro chamado Silas Brennan vivia sozinho na propriedade de sua família, intocado pelas mãos de uma mulher, despreparado para o que a natureza selvagem traria à sua porta. Quando ele a encontrou roubando provisões de seu galpão à luz pálida da manhã, deveria ter pegado seu rifle. Mas havia algo em seu jeito de se mover, algo na postura desafiadora de seus ombros, que o paralisou onde estava. Ela era Apache, uma guerreira, e as palavras que ela diria a ele dias depois destruiriam todas as paredes que ele havia construído ao redor de seu coração solitário. O que ele não sabia era que Nakorra não estava apenas com fome de comida. E o que ela não sabia era que o fazendeiro virgem que a observava da sombra se tornaria a única coisa mais perigosa do que qualquer inimigo que sua tribo já enfrentará. Silas estava sozinho há 8 meses desde que seu pai morreu de febre, deixando-lhe a fazenda e mais nada além de silêncio. Ele acordava todas as manhãs para o vazio, trabalhava a terra até suas mãos sangrarem e adormecia ao som de sua própria respiração. O isolamento havia se tornado uma segunda pele. Confortável em sua previsibilidade, ninguém chegava tão longe. Ninguém o incomodava até a manhã em que ouviu algo se mover em seu galpão de suprimentos. Ele pegou o rifle ao lado da porta, o coração martelando contra as costelas. Bandoleiros haviam sido avistados 2 territórios além, homens que matavam por menos do que um cavalo. Suas botas não faziam som sobre a terra batida enquanto se aproximava da estrutura de madeira envelhecida. A porta estava aberta, balançando levemente com a brisa. Lá dentro, ele pôde ver uma sombra se movendo entre os sacos de grãos e mantimentos preservados. Silas ergueu o rifle, o dedo pairando sobre o gatilho. Então a figura entrou na luz que penetrava pela porta, e todo o pensamento em sua cabeça ficou em silêncio. Ela era alta, mais alta do que a maioria das mulheres que ele já havia visto, com cabelo preto que caía em uma trança grossa pelas costas. Sua pele era escurecida pelo sol, e seus traços, fortes e angulosos. Vestia roupas de couro bastante usadas e carregava nas costas um arco com uma aljava de flechas, uma mulher rústica, sozinha, roubando de seus suprimentos com a calma eficiente de alguém que já havia feito aquilo antes. Os olhos dele se encontraram, os dela eram escuros, quase negros, e não demonstravam medo, apenas cálculo. Ela estava avaliando, decidindo se ele era uma ameaça. Sua mão não se moveu em direção ao arco, mas ele podia ver a prontidão em seu corpo, a tensão contida de alguém que sabe matar. Silas deveria ter gritado, deveria ter ordenado que ela saísse de sua terra, deveria ter disparado um tiro de advertência, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Havia algo em seu rosto, algo cru e assombrado que ele reconheceu porque via isso em seu próprio reflexo todas as manhãs. Ela se afastou dele deliberadamente e pegou um saco de carne seca. Não correu, não pediu permissão, apenas tomou o que precisava como se ele não estivesse ali, com um rifle apontado para suas costas. O dedo dele afrouxou no gatilho. Espere! A palavra saiu mais áspera do que ele pretendia. Ela congelou, então lentamente virou a cabeça para olhá-lo por cima do ombro. Uma sobrancelha erguida em dúvida ou desafio. Ele não conseguiu discernir qual. Silas abaixou o rifle. Suas mãos tremiam, e ele não sabia se era por medo ou por algo completamente diferente. Você não precisa roubar. Os olhos dela se estreitaram. Ela não confiava nele. Ele podia ver isso em cada linha de seu corpo, mas ela também não foi embora. Ela ficou ali segurando o saco de carne, esperando para ver o que ele faria a seguir, esperando para descobrir se ele era mais um homem branco de palavras bonitas e intenções feias. Ele deu um passo para trás, dando-lhe espaço, oferecendo a opção de fugir, se quisesse. Pegue o que precisar. Só não volte. Por um longo momento, ela o encarou. Então, sem uma palavra, pegou mais 2 sacos, os jogou sobre o ombro com força que não deveria tê-lo surpreendido, mas o surpreendeu, e passou por ele, saindo do galpão. Tão próxima que ele podia sentir o cheiro de sálvia e fumaça em sua pele. Tão próxima que podia ver a cicatriz fina ao longo da mandíbula dela. Ela não agradeceu, não olhou para trás, apenas caminhou em direção à linha de árvores onde a natureza selvagem começava. Seu passo era longo e decidido. Ele observou até que ela desapareceu nas sombras entre os choupos, o coração ainda acelerado, a mente cheia de perguntas sem respostas. Mas o que Silas não viu foi que, 50 passos dentro da floresta, Nakorra parou. Sentou-se, deixou os sacos no chão e virou-se para olhar de volta para a casa da fazenda,
para o jovem parado, congelado junto ao galpão de suprimentos. Pela primeira vez em 6 meses, algo se mexeu em seu peito que não era tristeza nem raiva. Era curiosidade. E ela sabia que curiosidade era perigosa. 3 dias se passaram antes que Silas a visse novamente. 3 dias de olhar por cima do ombro, de se assustar com sombras, de permanecer acordado, imaginando se ela voltaria, imaginando se ele queria que ela voltasse. Ele estava consertando a cerca do pasto leste quando sentiu aquela sensação de formigamento de estar sendo observado. Suas mãos pararam na madeira áspera, estilhaços pressionando as palmas. Ele não se virou. Não queria assustá-la, caso fosse ela. Não queria parecer com medo, caso não fosse. Lentamente, voltou ao trabalho, cravando os postes de madeira no chão duro com golpes firmes do martelo. Cada impacto enviava vibrações pelos braços. O suor escorria pelas costas, apesar do ar fresco da manhã. E, durante tudo isso, ele sentia aqueles olhos sobre ele. Depois de 1 hora, não aguentou mais. Virou-se. Ela estava na beira da linha de árvores, talvez 30 passos de distância, sem se esconder, apenas observando. O sol da manhã refletia em seu cabelo preto, e mesmo à distância, ele podia ver a intensidade de seu olhar. Ela não o olhava como quem olha para uma ameaça. Ela o estudava como um quebra-cabeça que tentava resolver. Os olhos deles se encontraram, nenhum se moveu. O ar entre eles parecia carregado, pesado com algo para o qual Silas não tinha palavras. Sua boca secou. Seu pulso disparou de um jeito que nada tinha a ver com o esforço físico. Ela inclinou ligeiramente a cabeça, e o canto da boca se ergueu. Não era exatamente um sorriso, mas parecia que ela tinha descoberto algo divertido. Então virou-se e desapareceu de volta na floresta. Silas ficou ali, martelo solto na mão, respirando mais rápido do que deveria. O que ela estava fazendo? Por que voltar só para observar? A pergunta girava em sua mente como abutre sobre uma carcaça, minando sua concentração pelo resto do dia. Na manhã seguinte, ela estava lá novamente, desta vez mais próxima, sentada em um tronco caído logo além da linha de sua propriedade. Braços cruzados, observando-o trabalhar no portão do curral. Ela não fez nenhuma tentativa de se esconder, nenhuma pretensão de segredo, apenas sentou ali tão audaciosa quanto o nascer do sol. Ele tentou ignorá-la. Durou talvez 10 minutos antes que sua curiosidade vencesse. Ele largou suas ferramentas e caminhou em direção a ela, cada passo parecendo carregar mais peso do que deveria. Ela não se moveu, não reagiu, apenas o observou se aproximar com aqueles olhos escuros e indecifráveis. Ele parou na linha da propriedade, um limite invisível que nenhum dos dois ainda havia cruzado. De perto, ele pôde ver detalhes que antes haviam passado despercebidos. O modo como suas roupas de couro estavam gastas, mas bem cuidadas, as pequenas calosidades nos dedos. A maneira como se mantinha ereta, como uma mola enrolada, pronta para se lançar em movimento a qualquer momento. Por que você continua voltando? Sua voz saiu mais áspera do que pretendia. Ela não respondeu de imediato, apenas o observou com aquele mesmo olhar avaliador. Quando finalmente falou, seu inglês estava com sotaque, mas claro. Você não é o que eu esperava. O que você esperava? Violência, crueldade, as coisas que os homens brancos geralmente oferecem. Ela se levantou, e ele percebeu novamente como ela era alta. Seus olhos quase alcançavam os dele. Mas você me deu comida. Você me deixou ir. Por quê? Silas engoliu em seco. A pergunta parecia uma armadilha, mas ele não sabia como responder. Você parecia precisar mais do que eu. Algo mudou em sua expressão, não exatamente suavizou, mas as bordas duras pareceram se borrar um pouco. Você vive sozinho. Não era uma pergunta, mas ele assentiu mesmo assim. Eu também. Ela disse isso como uma confissão, como admitindo algum tipo de fraqueza que não estava acostumada a reconhecer. O silêncio se alongou entre eles, mas não era desconfortável. Pesava com coisas que nenhum dos dois sabia como expressar. Silas pôde sentir novamente o cheiro de sálvia dela, misturado com couro e algo mais terroso. Podia ver o sobe e desce do peito dela enquanto respirava. Podia sentir o calor irradiando de sua pele, apesar do ar fresco. Meu nome é Silas. Ela o estudou por mais um longo momento. Na corra.
O nome se acomodou entre eles como uma pedra jogada em água parada. Ondas se espalhando para fora. Ela se virou para partir, mas desta vez olhou para ele antes de desaparecer entre as árvores. E naquele olhar, Silas viu algo que apertou seu estômago com uma mistura de medo e expectativa. Ela voltaria amanhã, e ele não conseguiria parar de pensar nela até que isso acontecesse. Ela voltou no dia seguinte, ao meio-dia, quando o sol estava mais alto e as sombras mais curtas. Mas desta vez, não ficou na linha das árvores. Caminhou direto através de sua propriedade, passando pelo curral, passando pelo galpão de suprimentos, até onde ele estava sentado nos degraus da varanda, comendo um pedaço de carne seca e pão amanhecido. Silas congelou, com o pão a meio caminho da boca. Seu coração martelava tão forte que ele pensou que ela pudesse ouvir. Nacorra parou a cerca de 1 metro de distância, perto o suficiente para ele ter que inclinar a cabeça para trás para olhar para ela. Perto o suficiente para ver o brilho dourado em seus olhos escuros. Você tem medo de mim, disse ela. Não é uma pergunta, é uma observação. Eu não. Ele parou. Mentir parecia inútil. Talvez um pouco. Bom. O medo mantém você vivo. Ela se sentou ao lado dele no degrau. Perto o suficiente para que o ombro dela quase tocasse o dele. A proximidade fez sua pele formigar de consciência. Mas não é por isso que suas mãos tremem quando estou perto. O calor inundou seu rosto. Ele largou o pão de repente, sem apetite. Não sei o que quer dizer. Sim, você sabe. Ela se virou totalmente para olhá-lo, e a firmeza em seu olhar arrancou todas as defesas que ele pudesse ter tentado construir. Você me observa do jeito que um homem faminto observa a comida. Do jeito que um homem no deserto observa a água. A garganta de Silas se fechou. Ele queria negar. Queria levantar e ir embora. Queria fazer qualquer coisa, exceto sentar ali sob o peso da atenção dela, mas seu corpo não cooperava. Nacorra inclinou-se mais perto. Sua respiração estava quente contra sua bochecha. Não deitei com um homem há 6 meses. Desde que meu marido morreu. Você sabe como é sentir desejo durante 6 meses, Silas? O mundo se estreitou para apenas os dois. Apenas o calor do corpo dela ao lado do dele. Apenas o sussurro rouco da voz dela, dizendo palavras que incendiavam todos os nervos que ele tinha. Sua voz quebrou. Ele pigarreou e tentou novamente. Eu não saberia. Ela recuou um pouco, estudando seu rosto. Algo como compreensão surgiu em seus olhos. Então algo mais, algo que poderia ser fome. Você nunca esteve com uma mulher. Não era uma pergunta. Mas a vergonha o queimava de qualquer forma. Aos 24 anos, ele deveria ter feito muitas coisas. Mas viver aqui sozinho, sem cidade a milhas de distância, sem vizinhos, ninguém além dele, da terra e do silêncio. Não, admitiu, a palavra mal sussurrada. A mão de Nacorra subiu, os dedos percorrendo a linha de sua mandíbula com um toque tão leve que poderia ter sido imaginado. Exceto que sua pele queimava em todos os lugares que ela tocava. Isso não é algo de que se envergonhar. Então por que sinto como se fosse? Por que você pensa que isso te faz menor? O polegar dela deslizou pelo lábio inferior dele, e sua respiração prendeu. Mas talvez te faça maior. Antes que ele pudesse perguntar o que ela queria dizer, antes que pudesse processar a sensação das mãos dela sobre sua pele, ela se levantou abruptamente, todo o corpo tenso, cabeça virando-se para as árvores a leste. Silas percebeu então o que ela havia ouvido antes dele. Movimento na floresta. Não uma pessoa, várias. Eles estão me procurando, disse Nacorra, a voz fria e plana. A mulher que havia tocado seu rosto havia desaparecido, substituída pela guerreira que ele vira pela primeira vez em seu galpão de suprimentos. Sua mão foi para a faca no cinto. Quem? Meu povo. Estive ausente por muito tempo. Ela olhou para ele, e pela primeira vez, ele viu algo como arrependimento em seus olhos. Eles não vão entender porque estou aqui. Eles não vão te entender. 3 homens surgiram da linha de árvores. Guerreiros Apache, armas prontas, rostos endurecidos pela desconfiança. Eles viram Nacorra de pé sobre ele, viram-no sentado aos pés dela. Os olhos do guerreiro líder se estreitaram, e ele gritou algo em sua língua que Silas não entendeu, mas sentiu no estômago como um soco. Nacorra respondeu na mesma língua,
voz afiada e desafiadora. O guerreiro deu um passo à frente, mão apertando o arco. Os outros dois se espalharam, cercando-os. Silas levantou-se lentamente, mãos visíveis e vazias. Sua mente corria entre opções. Nenhuma boa. Aquelas pessoas poderiam matá-lo sem suar. Poderiam queimar sua fazenda e partir antes que alguém soubesse o que aconteceu. E Nacorra, de pé entre ele e eles, parecia pesar se lutaria ou fugiria. O guerreiro líder falou novamente, e desta vez os ombros de Nacorra se tensionaram. O que quer que ele tenha dito, não foi um pedido. Foi uma ordem. Ela se virou para olhar Silas uma última vez. Nesse olhar estava tudo o que não haviam dito. Tudo o que vinha se construindo entre eles durante aqueles poucos dias e algo mais, algo que parecia uma promessa. Então ela caminhou em direção ao seu povo, e Silas fechou os punhos ao lado do corpo, todos os instintos gritando para detê-la, mesmo sabendo que isso significaria sua morte. 2 noites depois, Silas acordou com o som de algo batendo em sua janela. Uma pedra, depois outra. Ele pegou o rifle e foi até o vidro, coração disparado. À luz da lua, ele a viu. Nacorra estava em seu quintal, o rosto machucado ao longo de uma das maçãs do rosto, respirando com dificuldade, e gesticulava com urgência em direção à casa. Ele não pensou, apenas correu escada abaixo e abriu a porta. Ela passou por ele, examinando a escuridão atrás de si. Eles estão vindo, não estão longe. O que aconteceu? Recusei-me casar com o homem que escolheram para mim. Disse que eu escolheria meu próprio caminho. Ela tocou o hematoma no rosto sem se assustar. Meu irmão fez isso. Disse que eu desonro nossa família. Desonro a memória de meu marido morto. Silas ouviu então. Vozes ao longe. Os guerreiros estavam rastreando-a. O porão, embaixo da cozinha. Ele agarrou o braço dela, puxando-a para a pequena porta no chão. Fica escondido debaixo do tapete. Ela hesitou, os olhos encontrando os dele. Neles, ele viu algo que nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade. Confiança. Ela sentiu e deixou que ele a conduzisse para a escuridão. O espaço era apertado, mal alto o suficiente para ficar em pé, cheio de mantimentos preservados para o inverno. Silas desceu atrás dela e fechou a porta acima de suas cabeças, puxando o tapete de volta ao lugar. A escuridão os engoliu por completo. Ele podia ouvir a respiração dela, rápida e curta. Sentir o calor do corpo dela naquele espaço pequeno. Estavam tão perto que, quando ele mudou de posição, seu peito roçou o ombro dela. Eles vão revistar a casa, ela sussurrou, o hálito quente contra o pescoço dele. Se nos encontrarem assim, então ficamos quietos. Passos acima deles, botas pesadas cruzando seu piso. A mão de Silas encontrou a de Nacorra no escuro, e ela apertou a dele com força suficiente para doer. A outra mão dela pressionou contra o peito dele, e ele soube que ela conseguia sentir seu coração martelando contra sua palma. Vozes acima, irritadas, procurando, o som de móveis sendo movidos, vidro quebrando. Eles estavam destruindo a casa dele. Os dedos de Nacorra se fecharam na camisa dele, o corpo rígido contra o seu. No breu total, cada sentido ficou mais aguçado. O cheiro de sálvia em seu cabelo, o calor da pele, o modo como sua respiração falhava quando o polegar dele se moveu sobre seus dedos sem que ele percebesse. Minutos se estenderam como horas. Os guerreiros passaram por todos os cômodos, chegando perto da cozinha 2 vezes. Silas prendeu a respiração cada vez, sentindo Nacorra fazer o mesmo. Seus corpos se apertaram ainda mais naquele espaço estreito. E mesmo com o perigo acima, mesmo com a morte tão próxima, ele estava dolorosamente consciente de cada ponto em que se tocavam. Por fim, os passos recuaram. As vozes desapareceram. O silêncio caiu como poeira. Mas nenhum dos dois se moveu. A testa de Nacorra agora descansava no peito dele. Sua respiração estava mais estável, mas ainda rápida. A mão livre de Silas encontrara a cintura dela, os dedos espalhados sobre o couro de sua roupa. Silas. A voz dela era quase inaudível. O que você disse antes, sobre nunca ter estado com uma mulher, não é o melhor momento para essa conversa. Pode não haver outro. Ela ergueu o rosto e, mesmo na escuridão, ele sentiu a intensidade do olhar dela. Eles não vão parar de me procurar. Se me encontrarem com você, vão matar nós dois.
Então por que veio aqui? A resposta não veio em palavras, mas em ação. Os lábios dela encontraram os dele na escuridão, e todos os pensamentos em sua cabeça se dispersaram como folhas ao vento. Ela o beijou com uma fome que tirou seu fôlego, as mãos deslizando por seu rosto, seu pescoço, seus ombros. Ele correspondeu instintivamente, puxando-a para mais perto, sentindo desespero e desejo no sabor de seus lábios. Quando ela se afastou, ambos estavam ofegantes. É por isso, ela disse. Porque em 6 meses de luto, raiva e solidão, você é a única coisa que me fez sentir viva de novo. Eu não sei o que estou fazendo, ele admitiu, a voz rouca. Eu também não sei mais. Os dedos dela traçaram sua mandíbula no escuro. Mas sei que não posso voltar para o meu povo. E sei que não consigo parar de pensar em você. Acima deles, a casa estava silenciosa. Os guerreiros tinham ido embora, mas nenhum dos dois se movia para sair do porão. Ainda não. Porque naquele espaço pequeno e escuro, pressionados um contra o outro com perigo ao redor, algo havia mudado entre eles, algo que não poderia ser desfeito. Nakorra ficou. Por 3 dias, ela ficou, e o mundo quieto de Silas tornou-se outra coisa completamente diferente, algo carregado, vivo e intenso a ponto de ser assustador. Ela trabalhou ao lado dele sem que fosse pedido, ajudou a consertar a cerca que os guerreiros danificaram, tirou água do poço, movia-se com uma eficiência que só a sobrevivência endurecida ensina, e cada momento juntos fazia o ar entre eles ficar mais pesado com coisas não ditas. Na segunda manhã, estavam no celeiro cuidando dos 2 cavalos. Silas alcançou a rédea no mesmo instante que Nakorra, e suas mãos se chocaram. Ambos congelaram. O toque durou talvez 2 segundos antes de se afastarem, mas sua pele queimou onde os dedos dela o haviam tocado. Desculpa, ele murmurou, evitando seu olhar. Não peça desculpas por me tocar. A voz dela tinha um tom que o fez erguer os olhos. Ela o observava com aquele olhar direto que arrancava máscaras. A não ser que você não queira. Não é isso. Ele parou, sem saber como terminar. Ela deu um passo mais perto, perto o suficiente para que ele visse o pulso pulsando em seu pescoço. Você tem medo de me querer. Por quê? Porque eu não sei como querer alguém assim. A admissão saiu crua e honesta. Tudo que sei sobre você diz que você é perigosa, que eu deveria mandá-la embora, mas toda vez que penso em você indo embora, eu não consigo respirar direito. Algo suavizou na expressão dela. Ela ergueu a mão e tocou o rosto dele, os dedos gentis contra sua bochecha. Você acha que eu não tenho medo? Eu estou apavorada. 6 meses atrás, enterrei o homem com quem pensei que envelheceria. Jurei que nunca deixaria ninguém se aproximar de novo. E então você aparece, com suas mãos suaves e coração mais suave ainda. Ela respirou fundo. E eu não consigo evitar querer coisas que não tenho direito de querer. Que coisas? Ao invés de responder, ela o beijou novamente, mais devagar desta vez, menos desesperado, mais deliberado. Aprendendo o formato de sua boca, o gosto dele. As mãos dele encontraram sua cintura, puxando-a para mais perto, e ela fez um som baixo na garganta que enviou calor por todo o corpo dele. Quando se separaram, ainda ofegantes, ela apoiou a testa na dele. Eu quero isso. Quero sentir algo que não seja dor. Quero lembrar o que é ser tocada com gentileza, e não por obrigação. E eu quero. Ele parou, tímido de repente. Diga. Eu quero saber como é estar com alguém. Não estar sozinho. As mãos dele se apertaram na cintura dela. Mas mais do que isso, quero que seja você. Não qualquer pessoa. Você. Nakorra recuou o suficiente para olhar para ele completamente. Você torna muito difícil manter minhas paredes de pé, Silas Brennan. Ótimo. Ele mesmo se surpreendeu com a palavra, e com a confiança nela. Porque você já derrubou todas as minhas. Naquela noite, sentaram-se na varanda enquanto o sol se punha, ombros tocando, mãos entrelaçadas. Nenhum disse muito. Não precisavam. O silêncio era confortável, preenchido pelo som dos grilos e o canto distante de um pássaro noturno. Me conte sobre ele, Silas disse por fim. Seu marido. Nakorra ficou quieta por um longo momento. O nome dele era Takakota. Grande caçador. Bom homem. Morreu defendendo nosso acampamento de saqueadores. Sangrou até morrer nos meus braços enquanto eu não podia fazer nada.
A mão dela apertou a dele. A tribo espera que eu honre sua memória casando com o irmão dele, produzindo filhos para continuar seu sangue, como se eu fosse propriedade a ser transferida. Você não é propriedade. Não, não sou. Ela virou-se para ele. É por isso que eu não voltarei. Mesmo que isso signifique ser caçada. Mesmo que isso signifique. Ela parou, a cabeça virando rapidamente em direção às árvores a leste. Silas viu também. Uma linha fina de fumaça subindo contra o céu que escurecia. Não era de uma fogueira, mas de várias tochas. Eles trouxeram mais guerreiros, disse Nacorra, a voz plana. Não estão mais procurando. Estão vindo para me levar à força. Silas ficou em pé, o coração afundando. Quantos? Demais. Ela se ergueu ao lado dele, a mão indo para a faca no cinto. Não vão embora sem mim. E se você ficar no caminho deles, vão matá-los sem hesitar. As tochas se aproximavam, uma linha de fogo cortando a escuridão crescente, indo direto para sua fazenda, indo atrás dela. E Silas sabia que, nos próximos minutos, teria que tomar uma decisão que mudaria o curso de sua vida para sempre. 7 guerreiros surgiram da escuridão, as tochas projetando sombras duras sobre seus rostos. O guerreiro líder, o mesmo de antes, avançou. Seus olhos encontraram Nacorra, depois se moveram para Silas com desprezo aberto. Ele falou em Apache, a voz ecoando pelo quintal. Nacorra respondeu, posicionando-se à frente de Silas. A mão permaneceu na faca, mas ela não a sacou. O guerreiro gritou algo mais, gesticulando com dureza para ela, depois para a floresta atrás dele. O que ele está dizendo? Silas perguntou baixinho. Que eu envergonhei minha família. Que desonrei a memória de Takakota recusando o irmão dele. Que devo voltar agora ou serei considerada morta para a tribo. A voz dela estava firme, mas ele podia ver a tensão nos ombros dela. Ele diz, se eu não voltar voluntariamente, eles vão queimar este lugar com você dentro. O guerreiro falou novamente, e desta vez Silas captou uma palavra repetida. Um nome. A mandíbula de Nacorra se apertou. Ele diz, meu irmão está esperando. Diz, o irmão de Takakota tem o direito de me reivindicar como esposa. Isso não é negociável. Silas olhou para os 7 guerreiros armados, olhou para as tochas, olhou para Nacorra, rígida ao lado dele, presa entre 2 mundos. Todo instinto dizia que ele deveria recuar, deixá-la ir, salvar a si mesmo. Ele era apenas um homem contra 7 guerreiros treinados. Não tinha chance. Mas, quando abriu a boca, palavras diferentes saíram. Não. A sílaba única cortou a noite. Os guerreiros se mexeram, mãos indo para as armas. Nacorra se virou para olhá-lo, os olhos arregalados com algo que podia ser medo, esperança ou ambos. Silas, você não pode. Eu disse, não. Ele avançou, colocando-se entre ela e os guerreiros. Suas mãos tremiam, mas a voz estava firme. Ela fica aqui porque quer, não porque eu estou forçando, não porque vocês estão forçando. Porque ela escolheu. A expressão do guerreiro líder escureceu. Ele disse algo ríspido, dando um passo à frente. Os outros guerreiros seguiram sua liderança, formando um semicírculo ao redor da varanda. Você é um tolo, Nacorra traduziu. A mão dela apertava a parte de trás da camisa dele. Um homem branco sozinho não pode enfrentar guerreiros Apache. Sua morte não significará nada. Talvez. O coração de Silas batia tão forte que parecia que ia explodir. Mas se morrer significa que ela pode escolher sua própria vida, então eu morrerei. Porque é isso que homens decentes fazem. Defendem quem não pode se defender. Mesmo com medo, mesmo sabendo que vão perder. Nacorra fez um som atrás dele, algo entre um suspiro e um soluço. A mão dela apertou sua camisa. O guerreiro líder estudou Silas por um longo momento. Depois falou novamente, mas desta vez o tom era diferente, menos raivoso, quase curioso. Ele fez uma pergunta. Ele quer saber por que você morreria por uma mulher que não é sua, Nacorra sussurrou. Silas não hesitou. Diga a ele que ela é minha e eu sou dela. Diga a ele que escolhemos um ao outro. Quando Nacorra traduziu, algo mudou na postura dos guerreiros. Os olhos do líder se moveram entre Silas e Nacorra, vendo algo que o fez pausar. Ele falou por longo tempo, a voz dura, mas sem ameaçar violência.
Ele diz, a voz de Nacorra vacilou, se eu escolher ficar com você, nunca poderei voltar. Serei morta para meu povo. Meu nome não será pronunciado. Minha família me lamentará como se eu tivesse morrido. E se eu voltar, você será forçada a casar com o irmão de Takakota, terá filhos, viverá como propriedade dele até morrer. A escolha pairou no ar como fumaça. Silas sentiu o peso dela pressionando ambos. Ele queria dizer a ela para ficar, queria implorar para que não fosse, mas essa precisava ser a decisão dela, não dele, não de seus irmãos, não da tribo, dela. Nacorra ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Então ela se aproximou de Silas, sua mão encontrando a dele e apertando firme. Ela olhou para o guerreiro líder e falou em Apache, a voz clara e forte. A expressão do guerreiro endureceu. Ele respondeu com aspereza, mas Nacorra o interrompeu com mais palavras. Eles trocaram palavras de um lado para o outro, vozes se elevando. Finalmente, o guerreiro cuspiu algo que soou como uma maldição e se afastou. Os outros guerreiros seguiram, as tochas desaparecendo de volta na floresta. Mas antes que o líder desaparecesse completamente, ele olhou uma última vez. Não para Nacorra, mas para Silas. E nesse olhar havia algo que podia ser respeito. Eles permaneceram no quintal muito depois que as tochas desapareceram, mãos ainda entrelaçadas, nenhum falando. O peso do que acabará de acontecer pressionava ambos. Nacorra havia escolhido o exílio, havia escolhido ele acima de tudo o que já conheceu. Você não precisava ter feito isso, ela disse finalmente, a voz rouca. Ficar na minha frente assim, você poderia ter morrido. Eu sei. Então por quê? Silas se virou para encará-la completamente. À luz do luar, podia ver lágrimas descendo por suas bochechas. A primeira vez que a viu chorar. Porque, há 6 meses, enterrei meu pai e pensei que passaria o resto da minha vida sozinho. Pensei que era assim que minha vida seria. Vazia, silenciosa, segura. Ele levantou a mão e limpou uma de suas lágrimas com o polegar. E então você apareceu e me fez sentir coisas que eu não sabia que podia sentir. Me fez querer coisas que eu não sabia como querer. E percebi que segurança não é viver. É apenas existir. Nacorra fechou os olhos, encostando-se ao toque dele. Eu renunciei a tudo por isso. Por você. Eu sei. E vou passar cada dia fazendo com que você nunca se arrependa. Ela abriu os olhos, e a vulnerabilidade que ele viu ali lhe tirou o fôlego. Aquela mulher forte e feroz, que enfrentou guerreiros e se recusou a se curvar, o olhava como se ele fosse a única coisa sólida em um mundo que acabará de se mover sob seus pés. Me leve para dentro, ela sussurrou. O coração dele disparou contra as costelas. Nacorra, preciso sentir algo real, algo bom. Preciso. Ela parou, engolindo em seco. Preciso de você. Mal chegaram à porta antes que ela o beijasse, mãos nos cabelos dele, corpo pressionado contra o dele com uma urgência que não deixava espaço para hesitação. Ele respondeu instintivamente, recuando com ela em direção às escadas, tropeçando nos próprios pés na pressa. Devagar, ela murmurou contra sua boca, mesmo enquanto puxava sua camisa. Agora temos tempo. Todo o tempo de que precisamos. Eles chegaram ao quarto dele, e de repente a urgência se transformou em outra coisa. Algo suave. As mãos de Nacorra desaceleraram enquanto desabotoava a camisa dele, os dedos traçando os contornos do peito dele com uma delicadeza que o fazia arrepiar. Ele a tocou em retorno, atrapalhado ao lidar com os fechos de sua roupa de couro, desajeitado, mas cuidadoso. Não sei o que estou fazendo, admitiu, a voz trêmula. Eu também não. Ela segurou o rosto dele nas mãos, obrigando-o a encontrar seus olhos. Meu marido e eu, éramos jovens quando nos casamos. Foi mais dever do que desejo. Rápido e prático, como tudo na nossa vida. Eu não sei fazer isso devagar, não sei fazer significar algo além de corpos unidos. Então descobriremos juntos. O que se seguiu foi desajeitado e atrapalhado, e ainda assim perfeito em sua imperfeição. Nacorra o guiava com mãos pacientes, mostrando onde tocar, como se mover. Ele aprendeu a paisagem do corpo dela no escuro, cada cicatriz, curva e ponto macio. Ela arfava quando ele beijava a base do pescoço dela, arqueando-se contra ele quando suas mãos encontravam os quadris dela. Quando finalmente se uniram, ela emitiu um som que era metade soluço, metade gemido.
E ele entendeu que não se tratava apenas de liberação física. Eram duas pessoas que estiveram sozinhas por tempo demais, encontrando lar uma na outra, encontrando conforto, encontrando paz. Depois, permaneceram entrelaçados, pele úmida de suor, respirando com dificuldade. A cabeça de Nakorra repousava no peito dele, a mão dele subindo e descendo lentamente por sua coluna. Nenhum falou por um longo tempo. 6 meses, disse finalmente, a voz baixa. 6 meses achei que nunca sentiria isso de novo. Achei que carregaria o luto e a raiva até que me matassem. E então você apareceu, com seu coração suave e sua coragem impossível, e tudo mudou. Silas pressionou um beijo em seus cabelos. Eu estava com tanto medo. Eu sei. Eu podia sentir você tremendo. Ela ergueu a cabeça para olhá-lo. E em seus olhos havia algo quente e suave que ele nunca tinha visto antes. Mas você fez de qualquer jeito. Isso é coragem. Não a ausência do medo, mas agir apesar dele. Meu pai costumava dizer isso. Era um homem sábio. Ela se recostou no peito dele, os dedos traçando padrões distraídos em sua pele. E agora, Silas? Não posso voltar. Meu povo não virá me buscar novamente. Mas estou sozinho neste mundo, exceto por você. Então construímos algo novo juntos. Ele apertou os braços ao redor dela. Fique aqui. Me ajude a administrar esta fazenda. Vamos fazer funcionar de alguma forma. Você faz parecer simples. Talvez seja. Talvez nós dois estivéssemos tornando tudo mais difícil do que precisava, tentando fazer tudo sozinhos. Ele sentiu o sorriso dela contra seu peito. Além disso, eu preciso de alguém que realmente saiba como consertar uma cerca direito. Eu vinha fazendo errado há meses. O riso dela era suave e genuíno, e ele percebeu que era a primeira vez que a ouvia realmente rir. O som preencheu algo dentro dele que ele não sabia que estava vazio. 3 meses passaram como água escorrendo pelos dedos. A fazenda que fora prisão de solidão de Silas tornou-se algo completamente diferente. Um lar, uma vida, um futuro que ele nunca ousara imaginar. Nakorra se movia pela propriedade com a confiança de quem pertencia ali. Consertar as cercas corretamente, mostrando a Silas técnicas que ele nunca aprenderá, expandir a horta, plantando ervas e vegetais em padrões que lembrava da infância. Transformará o quarto vazio em um espaço de trabalho para fabricar artigos de couro que poderiam comercializar na vila distante. Silas a observava uma manhã da varanda, xícara de café quente nas mãos. Ela estava no curral com os cavalos, seus movimentos fluidos e certos enquanto lidava com o garanhão que se mostrava arisco desde a morte do pai. Sob a orientação paciente de Nakorra, o animal se acalmava, aprendendo a confiar de novo. Como ele, agora era diferente. Podia sentir pela forma como carregava seu corpo, pela maneira de não mais se assustar com sua própria sombra, pelo modo de olhar seu reflexo e ver alguém que escolheu coragem em vez de segurança, que enfrentou guerreiros quando todo instinto gritava para fugir, que aprendeu o que significa realmente estar com outra pessoa, corpo e alma. Nakorra olhou para cima e percebeu que ele a observava, a boca curvada naquele pequeno sorriso que ainda fazia o coração dele tropeçar. Ela caminhou até ele, subindo os degraus da varanda e se acomodando ao lado dele no banco que ele havia construído 2 semanas antes. O ombro dela encostado no dele com familiaridade confortável. Você está olhando de novo, disse, pegando o café dele e tomando um gole. Não consigo evitar. Ainda não consigo acreditar que você é real. Sou muito real. Ela devolveu a xícara, os dedos permanecendo nos dele por um instante. E não vou a lugar algum. Sentaram-se em silêncio confortável, observando o sol subir mais alto. Ao longe, pássaros chamavam uns aos outros. Os cavalos se moviam pacificamente no curral. Tudo estava calmo e certo de uma forma que nunca estivera antes. Você se arrepende? Silas perguntou baixinho, entregando-se por completo. Nakorra ficou em silêncio por um momento, refletindo. Eu renunciei a uma vida onde não tinha voz, sem escolha, onde eu seria passada de um homem a outro como uma posse. Ela se virou para olhá-lo, os olhos claros e decididos. O que encontrei aqui vale mais do que tudo que deixei para trás. Encontrei liberdade. Encontrei parceria. Encontrei um homem que me vê como igual, não como fardo ou prêmio. Encontrei a mesma coisa, ele disse.
Ele deixou a xícara de café e segurou a mão dela com as duas mãos. Você me salvou, sabia? Eu estava apenas existindo, esperando a vida acontecer comigo. E então você entrou no meu mundo e me fez perceber que a vida só acontece se você for corajoso o bastante para alcançá-la. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Nós nos salvamos. Um mês depois, estavam juntos à luz do entardecer, observando a fazenda que crescerá sob seus esforços combinados. As cercas eram fortes. A horta prosperava. Os cavalos estavam saudáveis e bem treinados. Haviam construído algo real, algo que duraria. Silas puxou na corra para perto, e ela se aproximou voluntariamente, encaixando-se contra ele como se sempre tivesse pertencido ali. Meu pai costumava me dizer que a riqueza de um homem não é medida em ouro ou terras. É medida pelos momentos que tiram seu fôlego. E eu sou o homem mais rico vivo. Ela riu, o som quente e cheio, e o beijou enquanto o sol pintava o céu em tons de fogo. Naquele beijo estava tudo o que haviam passado, todo medo, coragem, escolhas e consequências. Toda a solidão transformada em conexão. Ambos haviam sido quebrados de formas diferentes. Ambos estiveram sozinhos. Ambos presos por circunstâncias que não podiam controlar. Mas juntos haviam construído algo que nenhum poderia ter criado sozinho. Uma vida escolhida livremente. Um amor conquistado através da vulnerabilidade e da confiança. E, no final, isso valia mais do que qualquer reino que algum dia tivessem deixado para trás.